E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da semana em Educação Física e essa semana é muito especial. Nós estamos vivenciando do dia 21 de agosto a 28 de agosto a Semana da Pessoa com Deficiência. Você sabe que nossa escola é uma escola inclusiva, tá? Então, a Semana da Pessoa com Deficiência, agora no final de agosto, é muito comemorada, é muito falada para que a gente possa se conscientizar absolutamente todo mundo, professores, direção, coordenação, os alunos em geral e a família, tá? A Semana da Pessoa com Deficiência, ela é comemorada desde 1964, a partir da união dos próprios pais de pessoas que tinham deficiência, que queriam que essas pessoas fossem incluídas na sociedade. A partir desse momento, eles começaram a se unir, os pais e responsáveis por essas pessoas, para se organizarem de alguma maneira para que as pessoas tivessem um direito garantido, as pessoas com algum tipo de deficiência. E aí lá em 1964 foi criada a Semana da Pessoa com Deficiência. E qual que é o objetivo de criar uma Semana da Pessoa com Deficiência? Um dos primeiros é para que todos possam entender e dar o direito que todas as pessoas com deficiência têm. Em alguns períodos, infelizmente, as pessoas com algum tipo de deficiência, elas eram vistas como não serviam para a sociedade. Elas não tinham como estudar, elas não tinham como praticar esporte, elas não tinham acesso a parques, não tinham acesso a diversão, porque tudo era muito difícil. Essas pessoas, a sociedade em si olhava as pessoas com deficiência com muito preconceito. E aí, a partir de muita luta, de muitas instituições que foram se formando, mas principalmente a luta da família. As famílias foram lutando para que as pessoas com deficiência, seus filhos, os seus parentes, eles tivessem os mesmos direitos que todo mundo tem. Acessibilidade, acesso a locais de diversão e a escola, para que todos possam ser inclusos na sociedade a partir da escola, tá? Então aí começou a educação especial, começou a integrar essas pessoas na sociedade. A partir dessas lutas começou a ser visto um direito, os direitos fundamentais dos alunos, que deveriam estar na escola e não fora dela. Por ter algum tipo de deficiência, a escola precisava atender esses alunos e inserir eles de uma maneira correta na sociedade. E aí inserir na escola quer dizer trabalhar alunos com deficiência, alunos que não tenham deficiência aparente, todo mundo junto, todo mundo entendendo o universo, o contexto um do outro, eliminando o preconceito, até porque se trabalha dentro da sociedade com todas as pessoas. Então a escola não poderia estar abaixo disso. A escola tem que ser um início, um pontapé para que todos possam conviver da mesma maneira, sem nenhum preconceito e aprendendo a se colocar no lugar uns dos outros. Só que essa luta, ela ainda não é simples. Ela foi uma luta, uma construção muito lenta, porque poucas eram as pessoas que davam importância para as pessoas com deficiência ser inclusas na sociedade a partir da escola. Para que vocês tenham uma noção, 24% da população possui algum tipo de deficiência. 24% da população brasileira, que cerca de 45 mil pessoas tem algum tipo de deficiência. Lembrando, a nossa população é pouco mais de 200 milhões de habitantes e nós temos 45 milhões com algum tipo de deficiência. Ou seja, é muita gente que precisa, que necessita que todos insiram eles na sociedade. Que todos possam conviver uns com os outros sem distinção, sem diferenciar uns dos outros e respeitando as diferenças de cada um deles. Poucos são ainda os alunos as pessoas em que têm deficiência e que estão na escola. Isso é muito importante para vocês, meus alunos. Por que muitas crianças, por exemplo, não estão na escola tendo algum tipo de deficiência? Muitos deles é pela discriminação que enfrenta com os outros coleguinhas de escola. O preconceito, a falta de sensibilidade, a falta de ajuda.
o erro muitas vezes dos professores, o erro muitas vezes da localização, da forma da escola. Mas a parte que toca todos os alunos, muitos estão fora porque não conseguem ser aceitos por aquelas pessoas tidas como normais. E isso não dá mais para a gente tolerar no século XXI preconceito com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pessoas tidas como diferentes, porém que estão inseridas com a gente e que a gente não pode se ausentar. Não é só dar a ajuda, mas é se colocar no lugar dessas pessoas, tá? Então a gente tem aí boa parte das pessoas com deficiência ou que nunca estudaram ou que estão fora da escola, e um dos fatores é a falta de sensibilidade dos próprios coleguinhas de escola de entender esse processo. É mais do que visível a exigência de leis e políticas públicas para que a inclusão social das pessoas com deficiência seja alcançada. Durante todo esse período de luta, as pessoas com deficiência, as pessoas que lutavam por essas pessoas, conseguiram aprovar várias e várias leis em que deveria colaborar para a inserção das pessoas com deficiência dentro da escola. Hoje em dia existem já várias e várias leis que garantem o acesso das pessoas com deficiência a todos os locais sem nenhuma dificuldade e que obrigando muitas vezes aos locais ter uma acessibilidade, as pessoas se prepararem melhor para atender todas essas pessoas. E aí tem um papel fundamental. Aí a gente entra na área de educação física. Nós chamamos educação física inclusiva. E o que é a educação física inclusiva? Nada mais é do que a educação que é destinada para todas as crianças sem nenhuma distinção. Quando nós falamos todas as crianças sem nenhuma distinção, nós queremos dizer que as aulas de educação física, não importa se você tem deficiência física, auditiva, visual, intelectual, ou que você não tenha deficiência aparente, tá? Você precisa estar inserida nas aulas de educação física. Independente, qualquer pessoa, qualquer criança precisa estar inserida nas aulas de educação física. Seja elas teóricas, seja elas práticas. Qualquer pessoa. E aí a gente não está falando apenas da pessoa com deficiência, tá? As deficiências que a gente fala aparente. As deficiências diagnosticadas que nós conhecemos. Nós estamos falando de uma da educação física inclusiva em que absolutamente todos participam. Todos. E aí a gente não faz distinção de quem é quem. Uma das atividades fundamentais da educação física inclusiva é o que nós chamamos de esportes adaptados. Ou seja, aqueles esportes que são transformados dos esportes convencionais, dos esportes normais, eles são transformados para atender pessoas com deficiência. Existe em todas as aulas de educação física, existe ginástica, esporte, lutas, dança, em todas essas atividades, as pessoas com deficiência elas podem podem praticar todas, basta que a atividade dela seja transformada, adaptada para a condição física, para a condição intelectual daquelas pessoas que estão participando. E hoje nós vamos falar dos esportes, das atividades esportivas que nós chamamos de esportes adaptados, tá? Essa categoria de esporte consiste em adaptações, mudanças de regras, locais e materiais. Perdão. Nada mais é o esporte adaptado do que pegar um esporte que já existe, por exemplo, o futebol, o futsal, e transformar ele, modificar ele, para que as pessoas com algum tipo de deficiência consigam também participar. Porque, por exemplo, nós temos o futebol de 5, que é para pessoas que são deficientes visual. Nesse esporte não dá para ele praticar o futebol convencional que a gente que não tem deficiência visual severa pratica. O esporte que nós conhecemos, o futebol normal. Então nós adaptamos o futebol, transformou-se em futebol de 5 e as pessoas com deficiência visual jogam futebol, tá? Adaptado. Então consiste nisso. Esporte adaptado significa dizer que esses esportes eles são transformados, as regras, os materiais, os locais, tudo para determinados tipos de deficiência. Só que esses esportes adaptados, eles surgiram, começou a ser praticado lá no século XX,
com as atividades esportivas para jovens que eram deficientes auditivos. Os esportes adaptados, os esportes transformados, eles começaram a ser praticados por jovens lá no século XX que tinham deficiências auditivas. Então, fisicamente ativo, fisicamente essa pessoa conseguia fazer várias atividades, só que tinha deficiência auditiva. E aí transformaram alguns esportes e começou a prática dos esportes pelos deficientes auditivos, tá? Os esportes adaptados. Logo depois já começou a natação, o atletismo para pessoas que tinham deficiência visual. E aí começou as pessoas que sem enxergar começaram a praticar um esporte adaptado. Começou lá na natação, em várias provas do atletismo até hoje em dia nós temos, tá? As pessoas com deficiência física, elas ainda não eram contempladas nos esportes adaptados. Só após a Segunda Guerra Mundial que os esportes começaram a ser inseridos para as pessoas com deficiência física. Por que após a Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial, vários soldados de vários países, muitos deles eram atletas, praticavam esportes normalmente durante o dia a dia como uma preparação para o corpo, para representar o país, para uma forma e um estilo de vida. Só que muitos desses soldados, ao voltar da guerra, eles voltavam mutilados. Muitos sem ouvir, muitos sem enxergar, muitos com ferimentos no corpo, sem um braço, sem perna. Essas pessoas, esses soldados, passaram a ter uma vida ali. Quando eles voltaram da guerra, eles passaram a não ser mais inseridos na sociedade, que era como se eles não servissem mais para a sociedade. Muitos deles entrando em depressão, vários cometendo suicídio, porque não conseguiam mais fazer o que faziam antes, porque eram pessoas ativas fisicamente, esses soldados, tá? E aí, inicialmente, começaram a adaptar os esportes, a transformar os esportes convencionais nos esportes adaptados para pessoas deficientes físico, com o objetivo principal de fisioterapêutico, para que as pessoas pudessem melhorar o desempenho do corpo que tinha sofrido alguma mutilação, ou também para transformar a vida social dessas pessoas, para que essas pessoas voltassem a ser inseridas em um meio social. E aí começou a explodir, a desenvolver os esportes adaptados para pessoas físicas. Várias e várias modalidades esportivas, elas eram mudadas as regras, os locais, os materiais, a forma de jogar, para que esses soldados eles fossem novamente inseridos na sociedade e também tivessem um desenvolvimento corporal. É muito interessante que vocês saibam que nós temos basicamente dois tipos de esportes adaptados. Basicamente, dois tipos de esportes adaptados. Os profissionais, em que tem um equipamento específico para cada um, em que os caras que têm deficiência, as mulheres, homens e mulheres com deficiência, eles podem virar atleta profissional. Inclusive nós temos as Paralimpíadas, que é um dos maiores eventos esportivos do planeta e que sempre acontece depois das Olimpíadas de Verão ou das Olimpíadas de Inverno, sempre depois, na mesma cidade, nos mesmos locais, aproveitando as mesmas estruturas das Olimpíadas, acontecem as Paralimpíadas. Esses atletas lá, eles treinam, vivem disso, mesmo tendo deficiência, eles praticam os esportes adaptados de maneira profissional. E outra maneira da prática de esportes adaptados são os esportes para pessoas que não são profissionais, mas que querem praticar esporte para desenvolver o corpo, para ser inserido na sociedade, para desenvolver a mente. E aí, pessoas que praticam vários e vários esportes, musculação, atividade física, entre outros esportes, e só pelo desenvolvimento do corpo, pelo desenvolvimento da mente e por estar preparado fisicamente. Então pode ser profissional ou pode ser amador, mas a prática de esportes adaptados para pessoas com deficiência, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade como um todo, porque ao assistirmos, e quem já estudou comigo sabe que nessa semana eu costumo passar alguns vídeos de pessoas, por exemplo, com vários tipos de deficiência física, nadando em uma piscina de forma normal, muitos deles com uma perna só, com um braço,
com vários tipos de deficiência e conseguem praticar de maneira profissional e muito bem os esportes adaptados, porque eles são adaptados exatamente para aquelas pessoas com aqueles tipos de deficiência. Os primeiros Jogos Olímpicos, por exemplo, Paraolímpicos, que é o nome das Olimpíadas dos esportes adaptados para pessoas com deficiência, eles aconteceram os primeiros jogos lá em Roma, na década de 60, e aí só foi crescendo. Cada ano que se passa, a cada 4 anos, tem os Jogos Paralímpicos, tem o Campeonato Mundial, em que só cresce, em que várias modalidades esportivas são adaptadas, são transformadas para essas pessoas. Uma das coisas importantes e fundamental que a gente tenha conhecimento é que na escola a gente adapta os esportes, adapta as atividades para que todos possam participar de maneira única, que todos possam fazer as mesmas atividades. Há exemplo de que a gente já colocou o voleibol sentado, a gente já entendeu como é o processo de como é que se eu fosse deficiente eu praticaria determinado esporte, praticaria determinada atividade. Esse papel é muito importante de a gente se colocar no lugar das pessoas para que a gente possa entender o universo delas, compreender quais são as dificuldades e assim a gente possa eliminar preconceito, a gente possa ver a outra pessoa como potencialmente igual a nós. E aí é fundamental a prática desses esportes adaptados. Você compreender que aquelas pessoas têm limitação, mas que elas podem ser ativas fisicamente, podem ser ativas numa sociedade, podem fazer as mesmas coisas que você, desde que maneiras adaptadas, tá? Por isso que a gente fala tanto da Semana da Pessoa com Deficiência. E hoje a gente falou um pouco sobre a história do desenvolvimento dos esportes adaptados, como surgiu, como foi inserido, desde lá dos deficientes auditivos, passando pelos deficientes visuais, pelos deficientes físicos, e compreendendo que todos podem praticar esporte. Absolutamente todo mundo pode praticar esporte. Se você tem algum tipo de deficiência, você pratica os esportes que são adaptados, transformados, modificados para que você possa participar desse esporte sem nenhum problema, tá? Então eu vou deixar o material de apoio para que vocês possam ler, a atividade para que vocês possam responder e principalmente que vocês possam se sensibilizar, compreender e é fundamental que você estimule o seu colega à prática de algum esporte, tá? Se ele tem algum tipo de deficiência, a gente adapta, a gente transforma, a gente modifica esse esporte para que essa pessoa possa participar, porque tem papel fundamental na vida das pessoas com deficiência a prática esportiva, tanto no âmbito social, no convívio com as pessoas, nas relações com as pessoas, como para o desenvolvimento físico, tá? Porque vocês sabem que o esporte ele é muito benéfico para as pessoas que não têm deficiência física, mas você sabia também que ele é muito benéfico para quem tem deficiência, algum tipo de deficiência? Então é isso que você precisa também estimular nos seus colegas a participação nesses esportes. Lembrando que qualquer pessoa pode participar de qualquer esporte, desde que esse esporte seja adaptado, transformado para você. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, você pode falar. Esse é um tema muito bom da gente conversar, da gente bater esse papo. Por isso eu resolvi que nessa aula seria sentado aqui conversando com vocês direto na câmera. Por quê? Porque é um bate-papo. É muito necessário ter esse bate-papo com você, que muitas vezes acredita que não tenha nenhum tipo de deficiência. E a gente também nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe as transformações que a vida pode nos acarretar. Beleza? Então valeu, galera. Até mais, até a próxima aula.